Porque Legal. o deputado estadual, ele é meio... Como é que eu posso dizer? Alguns jogadores da seleção brasileira e do Santos, eles não aparecem. Eles né? não aparecem. Você não Exato. vê o deputado estadual aparecendo muito. Por que, Douglas? É legal, é lógico, é muito bom você ficar escondido e ser reeleito e as pessoas não te notarem na política, né? É porque assim, se você for olhar pra É analisar... meio Guilherme É meio Guilherme. dos Santos. Não. Esconde. É porque assim, se você parar pra analisar, os deputados estaduais, ele ficou com o residual da Constituição. Residual do residual. Um vereador hoje, de uma cidade grande, de qualquer capital, ele tem mais competência legislativa do que um deputado estadual propriamente dito, que impacta diretamente na vida da população. Por exemplo, hoje, se você pega o carro aqui na Paulista e passa de 50 no radar, se tá a 60, por exemplo, você leva uma multa. Quem vai legislar a respeito disso aqui dentro da cidade de São Paulo, pode ser o prefeito, que pode ser cobrado pelo vereador, fiscalizado pelo vereador. O buraco que você vai passar da rua da sua casa, que vai estourar o seu pneu, você tem que cobrar do vereador, entendeu? Então são coisas que envolvem toda uma mobilidade urbana, infraestrutura, que deve ser feita pelo vereador e fiscalizada pelo vereador. Escola, saúde e etc. Os deputados estaduais, eles ficaram com um residual do Estado, ou seja, do funcionalismo público. O que o deputado estadual faz? É aumentar ou reduzir salário, trabalhar na questão de benefícios, vale refeição, vale alimentação, de quem? De defensores públicos, de membros do Ministério Público, de juízes do Tribunal de Justiça, de pessoas que fazem parte de todo o estamento burocrático estadual, que estão ali trabalhando pela população, ou seja, quase do Poder Judiciário inteiro e de parte do Poder Executivo também, que vai ser legislado pela Assembleia de São Paulo. Então, todas as questões estaduais que envolvem a estrutura do Estado, quem legisla é o deputado estadual, quem aprova é o deputado estadual. O orçamento do Estado, que vai para a caneta do governador, é do deputado estadual. Então, o Tarcísio hoje, por exemplo, se ele decide pegar um empréstimo bilionário para a construção de um hospital, ele precisa da autorização da Assembleia, porque são créditos extraordinários. Esses créditos extraordinários vão primeiro passar pela análise dos deputados que vão aprovar e vão incluir dentro da lei orçamentária um crédito extraordinário para o governador do estado de São Paulo criar um hospital estadual. Então, tudo é por base de instituições. Instituições na área da saúde, de segurança, de educação. São coisas que a população não está tão no seu dia a dia interessada, que não impacta diretamente na vida da população, tá entendendo? Vem por um segundo plano, vai impactar diretamente na vida do funcionalismo público. E é por isso que o funcionalismo público está sempre na Assembleia de São Paulo, porque os deputados estaduais ficaram com esse residual. Mas esse residual, meu parceiro, ele é importante. Apesar de não ser diretamente envolvido contigo, com a população, ele é muito importante, porque a gente está falando aqui de 270 bilhões de reais do orçamento do Estado que foi aprovado, por exemplo, no meu último ano de mandato. Hoje deve estar bem maior. Quantos deputados estaduais tem na Assembleia? 94 deputados estaduais. E se você acha que isso é o suficiente... Nenhum aparece. Nenhum aparece. Cara, o negócio é inacreditável. O deputado estadual é meio que um camisa 8 ali. Sim. Que não pisa na área. Podre, né? É um 8 que não pisa na área. Você quer saber quem? Acho que o deputado estadual aqui no Brasil, que tem mais relevância, eu acredito, que é a Ana Campanholo. É verdade. Ana Campanholo, ela aparece bastante. Ela é estadual? Achava que ela era federal. Ela é deputada estadual. Ana Caroline Campanholo, ela é deputada estadual. Mas ela é de São Paulo? Não, ela é do estado de Sul, Santa Catarina. Né? Isso, do estado de Santa Catarina. Ela é deputada estadual pelo estado de Santa Catarina e eu acho que ela não tem o menor interesse em ir para Brasília. Ela quer realmente continuar como deputada estadual. Ela tá fazendo um ótimo trabalho. Agora, se você for parar para olhar, poxa, 94 não é um número grande, é um número gigantesco. Querem aumentar agora o número de deputados, que vai acontecer muito provavelmente, que por uma decisão do STF, vai aumentar o número de deputados em Brasília. Se aumentar o número de deputados em Brasília, aumenta também nos estados, porque é proporcional. A Constituição fala o número mínimo e o número máximo de deputados dado a cada estado. Todos os estados tendem a aumentar. Eu acredito que o estado de São Paulo não aumenta, porque o estado de São Paulo já chegou na quantidade máxima. Nós temos 94 deputados estaduais e 70 deputados federais, né? Se você for olhar para uma questão de proporcionalidade, o estado de São Paulo, ele tem menos representatividade hoje no Congresso Nacional do que em muitos outros estados, porque 70 deputados para um estado de 44 milhões de habitantes é desproporcional. E como é que tá a divisão de direita, esquerda e mureta aqui no estado?
quando você fala pra Quantidade de- Assembleia? É. A Assembleia de São Paulo, meu, pelo amor de Deus, é uma coisa assim surreal. Os deputados da bancada do PT na última eleição simplesmente dobraram. É mesmo? Eles dobraram, uma coisa surreal. O que Fernando Haddad fez, né? Ele foi candidato ao governo do estado São contra o Paulo é Tarcísio. incrível. Foi uma coisa surreal. Eles dobraram a bancada. Foi muito grande o número de deputados, mas eles fizeram com uma estratégia. Eles levaram o Suplicy. O Suplicy, ele é uma pessoa que acaba engajando. O Suplicy, ele engaja. É uma coisa surreal. Meu, eu queria, sabe? Eu queria poder falar mal do Suplicy. Né? É que eu o sei que ele é Suplicy petista, é o esquerdista tudo, etc. legal, né? Mas ele é. É o Boa Praça. Por que eu digo isso? Você Torce sabe, pro né? Santos. Em alguns casos. Gente boa. Ele torce pro Santos? Santista, pô. Caramba. É. Eu. Escuta o Racionais. Escuta, Ele vai assim, ele nos começa a Racionais, cantar lá no que é negócio. santista também, mano. Ele aparece em manifestação nas praias de sunga, né? É engraçado. Eu queria. Uma vez eu fui numa audiência pública, ele Sunga apareceu, vermelha, pô, de sunga vermelha. Uma vez eu fui numa audiência pública do Suplicy, que foi sobre direitos humanos aqui na cidade de São Paulo. E eu queria chegar lá, fui naquele espírito, não, vou quebrar o pau aqui, vou falar um monte, vou xingar como se sua mãe não fosse existir, vou colocar essa audiência pública de cabeça pra baixo, vou fazer comunista querer voar em cima de mim de tanto ódio. Fui lá, dito e feito, fiz exatamente desse jeito. E aí eu olhei pra cara do Suplicy. Tipo, naquela cara, e aí, você vai fazer o quê? Que você vai mandar a GCM me tirar daqui? Eu faço outro escândalo, me joga aqui no chão. E aí, como é que vai ser? O Suplicy teve a audácia de olhar pra minha cara. Porque eu lembro que naquela época eu fui lá defender o policial militar que, graças a Deus, hoje tá solto, chamado Vitor Cristilder. Já ouviu falar do Vitor Cristilder? Ele foi preso durante muitos anos da vida dele por um crime que ele não cometeu. Ele foi condenado por causa da chacina de Osasco, mas conseguiram comprovar pelo tribunal de júri que ele era inocente. Eu tava desde aquela época defendendo que o Vitor Cristilder era inocente. Que você olha pra cara da pessoa, sabe quando a pessoa é bandido, né? Eu não vi aquele cara, aquele ser humano, enquanto bandido. Era uma pessoa inocente. E eu fui lá fazer um escândalo pra defender o Vitor Cristilder. E depois que eu fiz os comunistas ficarem morrendo de ódio de mim na Câmara de São Paulo, ao ponto de puxar, eles puxaram meu microfone. Eu tava lá falando, a mulher puxou meu microfone, me empurrou, foi aquela gritaria toda. Eu olhei pra cara do Suplicy, tentando imaginar, não, é agora que eu vou fazer esse cara me dar muito engajamento. Por quê? Porque ele é grande, o Suplicy é uma figura gigantesca. Ele olhou pra minha cara e falou assim, depois que tava tudo muito calmo, né, as coisas acalmaram, por favor, passe no meu gabinete, deixe todos os documentos, ou então me entregue aqui agora tudo relacionado a esse rapaz que eu prometo que eu vou dar uma olhada pra você, tá bom? Desse jeito. Simples. Quebrou, né? Simples, assim, sabe? Uma coisa que eu realmente não esperava. Aí você não tem certeza? Sabe? E ele ainda quis insistir pra que eu entregasse pra ele naquele momento, né? E eu falei, não, pera aí. Eu queria chamar a atenção, de fato, para o que estava acontecendo no Vitor Cristilder, porque era uma injustiça muito grande. Mas a última pessoa que eu esperava que fosse me dar atenção era o Vitor Cristilder, principalmente com a Polícia Militar do Estado de São Paulo cheia de representantes na Assembleia e na Câmara. Tinha um monte lá de coronel, tenente, um monte de gente que era eleita pela categoria. E quem foi me dar atenção foi uma pessoa que não tinha nada a ver com a minha pauta, tá entendendo? Que pelo contrário, a base dele odeia esse tipo de gente, odeia policial, quer ver o demônio, mas não quer ver policial. E o cara me chamou com toda a humildade, passividade do mundo, depois de eu ter feito aquele escândalo, ele, mano, me quebrou em 20 ali. Aí, a partir daquele momento, daquele segundo, eu entendi o porquê o Suplicy ele é tão votado. O porquê as pessoas gostam tanto dele. Porque ele é uma pessoa fácil de se conversar, simples. Ele é uma pessoa que dá pra você trocar ideia. Eu queria poder ter raiva, sentir, um nojento, mas não é assim. A realidade é o completo oposto daquilo que a gente quer. O Suplicy realmente ele é muito carismático. E aí, por que eu tô falando dele, né? Só pra gente voltar a esse ponto. Ele fez quase 1 milhão de votos. Quase 1 milhão de votos na Assembleia. Se cada cadeira você tem 250 mil votos, você vai encaixando 250 até dar 1 milhão de votos, pelo que foi a quantidade de votos que ele fez. Ele puxou deputado pra caramba. Ele fez ali umas 2, 3 cadeiras de deputados estaduais junto com ele. Isso sem somar a quantidade dos outros votos que vieram também dentro da Assembleia, mais puxado pela federação, né, que foi o PT, PSOL, para poder eleger mais deputados estaduais e federais dessa eleição de 2022, que culminou na dobrada, né, do número de deputados estaduais do PT na Assembleia, e também triplicou a bancada do PSOL, porque a bancada do PSOL ficou gigantesca na Assembleia de São Paulo. Que beleza, hein? Pois é. Que beleza, grande PSOL.